E vocês estão Isso. fazendo bastante exportação para os Estados Unidos? Cara, não bastante. A gente ainda exporta, a gente está fazendo agora um projeto, né? Fechamos em junho, na verdade, um projeto. E um projeto bem legal, bem diferente dos outros projetos de exportação que a gente já fez. É até, na verdade, um projeto bem diferente do que a gente faz geralmente aqui no Brasil, né? Dentro do nosso mercado. Mas é o que eu digo é aquela exportação tímida, né? A gente não tem um esforço comercial muito grande lá fora. A gente não tem muito braço comercial, não tem investido, né, na questão de vendas. Então, tudo que a gente fecha de exportação, tudo que a gente tem fechado aí ano após ano, é meio que um movimento natural de indicação, é meio que orgânico, assim, né? Bacana. Então, esse projeto, ele é um projeto bem diferente, que nem eu falei, porque, primeiro, ele veio de uma indicação também, e só que ele é uma indicação de um cara que não era nosso cliente. Ele era um empreiteiro, basicamente, quem nos indicou para o cliente final. É um empreiteiro que a gente conheceu durante a nossa primeira exportação em 2018. Esse empreiteiro, ele é um israelense, ele mora em Nova York já há muitos anos. E na Caramba. época a gente conversou com ele para fazer orçamentos, né? A gente considerou ele para fazer a reforma do apartamento da nossa cliente, que a gente estava ajudando ela lá a definir qual piso, pintura, gesso, iluminação e etc. Então esse era um das potenciais empreiteiras que iam executar a obra, né? A reforma propriamente dito. Lá do E primeiro aí, cliente. lá do primeiro cliente, em Nova York. E aí, a gente, na verdade, não fechou com ele, né, por questões de preço, basicamente. A cliente acabou optando por uma empreiteira mais barata, basicamente. E só que, assim, cara, desde o primeiro contato, o David, que é o nome dele, né, vou chamar pelo nome aqui pra gente não se perder, o David foi extremamente profissional, cara. Então, já de começo, assim, ele chegou, ó, mesmo se vocês não fechem comigo, eu vou dar algumas sugestões. Aqui é assim, aqui é assado, minha sugestão é essa. Então, ele somou muito no processo. E Bacana. aí, tanto eu quanto a cliente final, que era americana, a gente ficou muito grato por ele. E a gente, pô, aí a gente chamou ele para almoçar no outro dia. A gente meio que criou um relacionamento ali. Que legal. Aí, alguns anos depois, talvez um ano e meio depois, ele acabou fazendo a casa dele em New Jersey, né, que é próximo ali de Nova York, e nos pediu para ajudar ele, nos pediu ajuda ali para fazer o design da cozinha, né, porque ele gostou do nosso produto e tal. Ele já tinha falado, eu não vou fazer a cozinha com vocês, não vou pedir para vocês orçarem, porque eu tenho amigos aqui, eu tenho parentes que têm também marcenaria, né, que trabalham com mobiliário, mas eu Aham. gostaria que vocês me ajudassem a fazer o design e tal. E na época o Eduardo fez o projeto para ele, a gente renderizou, enviou para ele e não cobrou nada. Ficou por isso, entregou na parceria mesmo. E aí tá, cara, isso foi 2019, 2020, mais ou menos. E aí ficou isso, cara. E agora, 4 anos depois, literalmente, 4 anos, né? 4 anos depois do design, mas 5, 6 anos depois de eu ter conhecido ele, o cara do nada manda uma mensagem para nós e pergunta se a gente tem interesse em entrar num projeto, que era um projeto corporativo, comercial, né? Era um mercado, numa Aham. cidadezinha bem próxima ali de Chicago, né? Fica uns 20 minutos de Chicago, do centro de Chicago. E eu falei, cara, não é muito a nossa pegada, né? Projeto corporativo, assim, não é a nossa dele. Ah, mas vê aí e tal. Daí, no final das contas, a gente cobrou dele um valor para fazer o projeto, né? Certo. Aí o cara pagou o valor, a gente fez o projeto. Aí o cara gostou. E aí a gente foi construindo, construindo, construindo. No final das contas, o projeto fechou, cara, um projeto bem bacana, assim, um projeto grande até. E aí foi isso. E aí é assim que acontece, é meio na Bacana, cara. indicação, meio orgânico, meio, sabe, sem muita perspectiva. Sem Entende? investimento de publicidade, marketing, prospecção. Sem. Foi Não. na um É, cliente não, um parceiro que vocês fizeram lá atrás que é, criou essa relação, essa confiança, né? Essa relação de confiança e gerou essa indicação exato. agora. Eu até falei pro pessoal aqui do escritório, né? Também falei, cara, olha que legal, uma coisa que a gente, literalmente agora a gente entendendo, né? A gente plantou isso 5, 6 anos atrás, e agora que a gente está colhendo o que a gente plantou lá. Então é muito comum, né, cara? A gente hoje, imediatista, meu Deus do céu, né? Você vai lá, É, né? faz uma reunião com uma arquiteta, e se a arquiteta não mandar um projeto para você em 2 semanas, meu Deus, né, cara? É um absurdo. Aí Não você gosta de acha que mim. tem alguma coisa errada, não gostou da empresa, o que será que foi? E É, as coisas levam tempo, cara. E depois, fazendo essa análise interna, eu também entendo que dos nossos fornecedores são assim. Às vezes o fornecedor vem, fica
cozinhando a gente aqui, vem, faz uma visita, toma um café, sem pressão, né? Eu, pelo menos, não gosto de trabalhar sendo pressionado e nem pressionando, né? Sim, sim, Então, concordo. quando é meio mais suave assim, acaba que. Mas, cara, aí o cara, assim, era um projeto grande, um projeto diferenciado, assim, e eu fiquei até o último momento, eu tava com muito pé atrás, digamos assim, porque, cara, é um projeto de valor expressivo, assim, um dos maiores de exportação que a gente já fez, se não, Aham. maiores. E aí, até o último momento, o cara, não, beleza, nós vamos fazer. E daí o cara deu um sumiço, ficou aquela uma semaninha fora, e o cara já Ixi. começou a ficar nervoso, porque daí eu já, no começo eu não queria fazer, porque era totalmente fora do nosso padrão, né, de residencial e tal. Depois o cara me deu corda e eu comecei a ficar, não, meu Deus, então agora eu quero fazer, vamos Vambora. fazer esse projeto, vamos fazer acontecer. Aí o cara deu aquele sumiço, aí a gente fica, pô, e agora? Mandava mensagem e tal. E no final das contas, esse David, que foi quem me indicou para o cliente final, ele foi o cara que intermediou todo o negócio. Então ele ia Uhum. lá, via o que o cara, né, o que o amigo dele estava achando, daí ele vinha para mim, via o que eu estava achando, e cara muito transparente, assim, né, desde igual da maneira que ele nos tratou lá em 2018. Falava, Samuel, isso aqui tá um pouco fora, cara. Não, isso aqui não é comum, vamos mudar, você não precisa fazer isso, faz de outra maneira, você não precisa se preocupar com esse acabamento, porque lá é uma empresa comercial. Do outro lado, ele fazia o meio de campo para mim. Então, pô, e assim, muito transparente, falou, cara, não quero nada, tô fazendo para ajudar vocês e para ajudar o meu amigo lá, que também tá procurando uma empresa para executar a obra. E, cara, o mais inacreditável que daí a gente, beleza, fechou, assinou o contrato, ele pagou uma entrada, aí a gente foi para Chicago, eu e o Eduardo, para fazer a medição fina do local. E Uhum. chegando lá, ele me chamou no canto e falou: cara, vou te dizer que eu chamei 4 empresas, ninguém quis me atender. Caramba! Ninguém quis me atender, vocês foram o único que me atender, os únicos que me atenderam. Vocês foram os únicos que toparam fazer o projeto, né? Eu nunca falei que queria o projeto de graça. Uhum. Vocês fizeram o projeto, a gente gostou e por esse motivo nós fechamos com vocês, porque vocês simplesmente fizeram, né? Nos deram atenção. Foi um parceiro. Então, cara, então assim eu pensei, poxa, que às vezes a gente acha que, poxa, para fazer a exportação tem que ter um diferencial, tem que ter um. Cara, né, é aquela velha história, nem só em exportação, né? Basta fazer o feijão com arroz bem feito, né, cara? Faça o Exatamente. básico bem feito que você já está na frente de muita empresa. Exatamente. E o Então, poxa, relacionamento, né? relacionamento. Aí a gente foi para lá, ficou lá 2 dias, aí saímos jantar com eles, conhecemos lá a casa dele, ele estava fazendo uma casa, aí a gente chegou lá com um escopo, um contrato, saímos de lá com um adicional de mais 30%. Saímos Caramba! de lá com Nossa! mais coisas, ele já levou na casa dele, já queria fazer móveis daí residenciais, daí a gente já fechou mais uns armários, aí fechou mais umas coisas lá para o mercado que não estavam no contrato inicial. Então, além de tudo, a gente chegou lá e ainda teve um aditivo de 30% no contrato. Caramba! Então, cara, e Só aí é alegria. assim, então a gente vai meio na indicação mesmo, não tem Que muita, legal, não, cara. não, não tem muito segredo. Eu queria te E aí, perguntar. pode Pode falar. terminar. Não, não, daí eu ia dizer, só voltando agora à tua pergunta, que daí, daí que foi a minha intenção quando eu mandei a mensagem para o nosso coach motivacional, Ah, tá. que eu falei, cara, hoje o que falta mesmo é o braço comercial, né? A gente tem a expertise aqui, a gente já entende do processo da exportação, a gente tem todo o caminho e toda a parte burocrática resolvida, tem o radar, tem as licenças aqui, tem a empresa lá fora para cobrar, para receber, para fazer contrato, ter conta bancária. Então tá tudo isso resolvido. O que a gente não tem é o braço comercial, né? Entendi, entendi, cara. E também se abrir, aí começa a pegar uma demanda bacana também, né? Existe, não vou dizer que é tudo tão redondo, porque existe também uma falta de posicionamento nosso, né? Hoje a gente está assim, é projeto de volume, manda que a gente faz, é projeto alto padrão, manda que a gente faz, é projeto pequeno, manda que. Então hoje a gente não tem assim, não, olha, eu vou me posicionar para atender projetos corporativos, por exemplo. Sim, Então, um pouco eu acho que é isso, sabe? Como a gente não tem nada um funil muito direcionado ao tipo de produto que a gente quer exportar, a gente também não consegue desenrolar assim, fazer um esforço grande, porque daí a gente tira literalmente para todos os lados e não foca, né? entendi, entendi, entendi. É,
é muito reflexo, talvez, do tamanho da empresa, né? Do patamar da empresa, né? Você né? tem empresa grande que cresce, que abre o leque, né? Pegando, dividindo vários setores, cada setor de um tipo específico de projeto, e tem outra mais nichada que geralmente é até menor, que atende só um público padrão, um público X, que tem limite. Então, É, depende muito do perfil da empresa, né? Depende totalmente do hoje perfil. e hoje o que eu reconheço é que a gente tem uma falta de perfil de exportação. Porque a gente é o contrário, né? A gente somos uma empresa pequena e que está segmentada em várias coisas, cara. A gente tá. Coisas grandes. Não é à toa que vai branqueando, tá branqueando rápido aqui, cara. É verdade, em novembro não estava assim, não. Não tava mais escurinho, né? Vai ser um degradê os podcasts. O próximo é Vai. 100% branco. O próximo já é o cabelo aqui. Bem, Mas, mas eu ia te cara, perguntar, cara, como que é a questão da negociação para lá, comparação de preço, do preço daqui, ou pelo menos o preço de vocês, com os concorrentes lá de Nova cara, York tal, e para todo esse câmbio que vocês têm que fazer, aí dá o preço, levanta todos os custos, faz o câmbio em dólar, vê com o cara lá, aí o preço que eles praticam lá, vocês ficaram sabendo. Como que funcionou mais ou menos por cima essa parte? então, uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça e que eu tenho uma certeza muito grande é que todos os projetos que a gente já fechou até hoje de exportação devem, sei lá, a gente já mandou talvez 11 ou 12 containers, vai mais dois agora. Vamos jogar aí 14 containers. Todos, sem exceção, foi fechado por relacionamento. A Certo. gente nunca foi o mais barato, mesmo lá na exportação, mesmo comparando com os concorrentes, né, Mais caro, locais lá. mais caro que o preço Não local. vou dizer mais caro, não vou dizer mais caro. A maioria dos projetos a gente estava no mesmo patamar, mesmo contando com a logística, né? Então, basicamente, o nosso preço estava um pouco mais baixo, soma logística, você está vendendo um produto pelo mesmo valor que o mercado opera lá fora. Entendi. E claro que isso significa margens mais saudáveis para a empresa, não tem dúvida. Todos os projetos de exportação têm margem de lucro mais saudável do que os projetos locais aqui no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma. Só que o que eu quero dizer com isso? Que o cliente lá fora, ele tá deficiente mesmo de atendimento, cara. É de, assim, ligar, de resolver o problema, de ajudar com outras coisas que ele não te contratou para fazer. Comentei agora aqui que lá na época da primeira exportação, a gente ajudou a cliente a escolher piso, iluminação, a negociar com as empreiteiras que iam fazer a reforma. Ela nunca nos pagou para isso. A gente ajudou, claro, para fazer moral, para, né, para ganhar o Sim, primeiro sim. cliente e tal, mas isso meio que virou um padrão de atendimento depois, né? Então a gente sempre promete uma coisa e entrega um pouco a mais. E aí, com Uhum. isso, a gente acaba ganhando essa indicação, né? Então, esse projeto último agora que a gente está fechando, nem tem como a gente mensurar isso em questão de preço, porque a gente não tinha nenhum outro concorrente, era nós e nós. A gente colocou o nosso preço, o cliente fechou. Entendi. Um valor bom, assim. E a negociação, cara, eu entendo que essa é uma das vantagens de projetos corporativos, né? Quando se negocia com uma empresa, a empresa quer saber da solução. Ela vê um número, ela não vê número quebradinho, ela vê números redondos, 50, 100, 150, 200, 250. É uma coisa mais macro, sabe? A empresa não Sim. quer saber se o MDF vai ser de 15 ou se vai ser de 18, se a cor do verde vai ser o Pantone tal, ou se vai ser, sabe? Então é uma coisa Uhum. que é mais fácil. Ele quer a solução. Como a gente entregou a solução, falou que ia produzir, montar, fizemos o projeto. Ele falou: ah, vocês vêm medir? Vamos medir. A gente foi medir. Então você começa a criar uma camada de confiança ali, e aí em relação a preço, cara, em relação à negociação, assim, a gente geralmente monta o nosso preço aqui no Brasil, né? A gente já tem as noções ali de preço de logística, montagem, quanto que custa para você mandar uma equipe para lá. E aí a gente trabalha com um câmbio base, né? Então, por exemplo, na época a gente. E aí que entra a parte boa de você lidar com o câmbio, né? Então, quando a gente começou a negociar com eles, a gente operou lá, fez todo o nosso orçamento a um câmbio de 4,70, por exemplo. Uhum. Tá? E aí a gente começou a negociar. Como a gente ficou ali 2, 3 meses negociando, o câmbio foi subindo, foi subindo. A gente já tinha jogado um câmbio abaixo porque a gente tem medo que o câmbio caia e aí você perde dinheiro.
né? Se o câmbio do dia tá 5, você negocia ele com o cliente a 4,70. Então, você tem 30 centavos ali de margem, né? Para que o câmbio pode cair sem você perder dinheiro. Só que o que aconteceu? O câmbio subiu. Então, quanto mais o câmbio está subindo agora, mais dinheiro você está ganhando dentro do mesmo contrato. Porque agora aqueles, por exemplo, 100 mil que o cara vai te mandar, antes ia dar 470 mil, agora vai dar 560, por exemplo. Entendeu? Porque agora você vendeu a 4,70 e o câmbio hoje está 5,60. Então, Ah, tá. entendeu? Então, quanto mais sobe o dólar, mais dinheiro você consegue só na parte do contrato de câmbio mesmo, de trazer o dinheiro dos Estados Unidos para cá. Aham. Então, essa é a vantagem de trabalhar em dólar, né? Que interessante, cara. Interessante, que bacana. É uma Se eu te doideira. falar que eu entendi, eu não entendi, mas eu acredito que você falou. Não, não, pode acreditar. Pode acreditar, porque depois que eu perdi dinheiro no câmbio a primeira vez, eu Aí aprendi você também na aprende. marra. Pois é, isso E aí parece acontece. meio confuso, mas depois, na hora que você precisa, É, você dá um eu vou, jeito. eu vou colocar na tela aqui depois a continha. Tá, um risquinho para cima, um risquinho fazendo. E daí no teu quadro eu coloco aquelas fórmulas girando aqui, aquele meme. Acabei. O cara veio dormindo, né? Eu falando, não, porque a variação do câmbio Não, é essa, a variação do câmbio. Não, mas parece simples, mas é complexo. Não, parece que complexo, mas assim. Cara, legal. Aí só mais um complemento sobre a Casa Cor antes de nós pular. A questão do. A gente falou agora, né? Do Muxarabe, do Cobogó, das palavras, né? Que a gente trouxe há 7 meses atrás. E teve mais uma coisa que eu vi na Casa Cor que eu também não conhecia muito pouco tempo atrás, que era o painel paramétrico. Que agora Ah, também está sim. vindo uma onda de painel paramétrico muito forte. Então, lá, um dos últimos ambientes da Casa Cor tinha um teto paramétrico, né? E, Incrível. basicamente, vou tentar explicar aqui, o painel paramétrico, eles são várias peças de madeira, né? Ou são peças de algum material, e aí essas peças, elas são cortadas com curvas, né? Com formatos diferentes, e cada peça tem é um pouquinho diferente da anterior. Então, quando você junta várias peças assim, você começa a ter uma volumetria, né? Você tem volumes diferentes aí que brincam com luz, sombra e etc. Acho que é isso. É como se fosse um ripadinho em ondas. Um ripadinho em ondas. É, E aí tá. Aí, quando a gente, voltando agora de novo no assunto da exportação, quando o cliente nos pediu para fazer esse projeto de exportação lá para o mercado, ele começou a nos mandar umas referências. Ah, eu queria umas coisas assim, assado. E uma das referências que ele mandou era de um painel paramétrico em um cassino, sei lá onde, lá nos Estados Unidos. Era um cassino bem alto padrão, assim, tal. E aí, por coincidência, o Eduardo aqui, que também está cursando arquitetura, tinha feito numa matéria ali, tinha feito um projeto, e o projeto dele era um negócio meio paramétrico, ele tinha feito aqui um protótipo, né, uma maquete de uma estação, um negócio público ali que era um painel paramétrico. E aí ele falou, vamos fazer um painel paramétrico. Aí ele desenhou cara, basicamente o painel paramétrico virou a parede principal do nosso projeto de exportação. caramba, que legal. E aí eu fui hoje lá, até ia postar ali uns stories, não consegui, não deu tempo, mas a gente está agora usinando em CNC o painel paramétrico, são 30 metros de painel, você imagina que, Nossa! cara, é assim, é gigante. Esse é uma das paredes do mercado, tá? São, sei lá, são 7, 8 paredes assim. Então, essa parede específica são 30 metros. A gente começou a pensar aqui no escritório, poxa, vai ter 2,60 de altura, já é maior que o nosso pé direito aqui, e vai ter 30 metros. Todo o nosso escritório aqui tem 16 metros de comprimento. Então, é 2 vezes o escritório do chão até o teto de painel paramétrico. Então, Caramba! cara, é uma coisa muito grande, assim. Então, vão ser só de peças usinadas, vão ser 540 peças usinadas, fitadas à mão. Mais Nossa! um joinha, mais um joinha para a turma da produção lá que deve estar adorando. Equipe. A Mas equipe deixa eu te adora perguntar, quando. vocês fazem aí, vocês vão fazer esse painel, e aí vocês vão montar ele aí para ver se ficou tudo certo, ok? Aí desmonta e leva. Basicamente assim, a gente rodou alguns testes ali no projeto primeiro, né? Depois a gente fez uma leva, digamos assim, uma seção do painel a gente usinou em chapa retalho, né? Para realmente testar encaixe e tal, porque
não é só o design em si, né? É a produção, é a fabricação, é a Estrutura, né? instalação, é a logística, é a iluminação que vai ter atrás. Então, tinha muitas variáveis. E aí, nesse protótipo que a gente fez do painel, a gente já entendeu que, olha, a fresa, quando ela usina o buraco ali, ela deixa um raio. Então, esse raio estava impedindo do painel descer até o final, e aí estava ficando uma fresta embaixo. Então, se nós não tivéssemos feito um teste, nós íamos ter exportado completamente errado o painel. Ixi, entendi. Então foi bom que a gente fez o teste, porque daí a gente, ó, vamos agora aumentar o rasgo aqui para cima, vamos aumentar o rasgo da LED, esse painel ele vai ser de engate. Enfim, a gente fez o dever de casa ali e agora a gente iniciou literalmente hoje a usinagem, né, em CNC de todos esses painéis. Então só de usinagem CNC são 170 chapas, eu acho, 140 ou 170 chapas, que vai totalizar ali em 540 peças, né? Mas Ah, essa semana eu vou estar compartilhando bastante conteúdo aí sobre esse projeto de exportação e sobre esses painéis, né? Porque também é o primeiro painel paramétrico que a gente tem feito aqui. Esse é que ba- mais um filho do Dudu aí que fez o projeto. Dudu é fera. E Dudu é fera. E aí, de novo, né, voltando na história do Muxarabe, cara, a gente fez o painel ali e começou a pipocar painel paramétrico. Agora a gente vai no lugar e já começa a ver painel paramétrico. Começa a vir projeto de arquiteto, tem painel paramétrico. Então, Aham. assim, as ideias começam a surgir e meio começam a replicar de maneira orgânica. E eu acho que é isso, cara. Não pode ser que a gente nunca tinha visto o painel paramétrico antes, nunca parou para Sim, perceber. Eu acho que sim. realmente é uma tendência, né? Que o pessoal fica inclinado e, enfim, começa a aplicar, né? E tem muito a ver também, eu acho, com a própria capacidade técnica do software. Imagina você É, fazer um negócio desse à mão. Era, não, sei tem. lá, qual a chance? Era 1 em 1 milhão que faria É, um negócio desse desenhado no papel, no nanquim. No sim. AutoCAD, mesma coisa. Aí no SketchUp, o SketchUp básico, se você for fazer alguma coisa desse, já é muito complicado. Aí você teria que aprender um plugin diferente ali para conseguir fazer isso. Então já é um É, pouquinho mais de gente que faz. E tem o outro software, que nem eu trabalho com o Revit, você consegue fazer isso no Revit. Então, eu é, acho que é muito disso, cara. É a própria evolução tecnológica que vai permitindo a gente fazer essas coisas, e aí vai ampliando, né, a demanda. exatamente. É. E Né? hoje, assim, hoje se você procurar, você consegue, por exemplo, quero fazer um painel paramétrico, eu vou comprar o desenho de um painel paramétrico. Você entra nos sites, aí eles já vendem, né? Tipo, esse painel aqui, ele te entrega ali um arquivo em AutoCAD ou em arquivo 3D, alguma coisa assim. Mas Uhum. alguém teve que desenhar isso antes. Alguém teve que É, criar aquilo. Porque você está comprando uma coisa pronta, mas alguém criou aquilo, né? é. E esse cara, é uma coisa bacana, é diferenciado. E é legal que essas ideias surgem. Provavelmente não foi sei lá, um designer, um arquiteto que criou isso. Mas, por exemplo, sei lá, às vezes alguma coisa de uma indústria foi fazer É, um rótulo diferente ali, foi fazer uma embalagem diferente. Aí tiveram que pesquisar ou criar, às vezes desenvolver um software para fazer aquilo. Aí alguma outra pessoa viu isso e falou: isso pode ser aplicado em outras coisas. E vai indo, aí automóvel, imagina, automóvel, indústria automobilística, o tanto que desenvolve de software, assim, né? não, eu lembro na época que eu trabalhava ali no estaleiro, em Navegantes, e é basicamente as anteparas ali de um iate, né? É basicamente isso, são É verdade. várias sessões, cada uma com uma leve diferença entre uma e outra, e aí isso vai criando shape, né, em volume, né? Do Mas casco. é do casco, é. Que bacana. Mas é legal, cara. Eu Mas anotei aqui para te perguntar,